Fala, galera do Boris Liga Só. Olha que demais. Vou até levantar aqui e vou bater palma. Eu vou até bater palma que o cara merece. Pra mim, vou falar aqui. É o melhor kicker da NFL. Por quê? Porque é o melhor kicker da NFL. Grande Cairo Santos. Satisfação, meu parceiro. Como você está? Tranquilo. Prazerzão aí sempre falar com você. Obrigadão aí pra oficialmente estão no Bonicast. Ah, que demais. Caramba, você tem noção que agora a gente tá multiplataformas, né? As lives viraram podcasts, então a gente vai estar aqui, galera, podendo ver a gente aqui no YouTube e também quem quiser ouvir, tá lavando a louça, tá no carro, tá treinando, pra galera que joga futebol americano, tá lá treinando os chutes, né? O Ozil ali, o Amilcar tá lá treinando, pode ficar com o podcast ouvindo que vai conseguir ouvir a gente aqui. Claro, bora dar umas dicas aí que for. Grande carão. Cara, satisfação máxima. Obrigado pelo teu tempo aí. Eu sei que você fez uma viagem longa recentemente. Você atravessou os Estados Unidos. Deve ser uma viagem bonita sair de Chicago e chegar aí na Flórida. Você pode dar consultoria de viagem pra galera que também quer conhecer os Estados Unidos aí. Pois é, foi a família inteira, né? Foi eu, esposa, cachorro, neném de 2 meses, mãe... Num carro, numa caçamba, trazendo as coisas tudo, 20 horas no carro, saindo da neve, né, lá de Illinois, descendo todos os estados aí, Indiana, Tennessee, Georgia, foi gostoso, foi doído, mas foi gostoso. Eu fico imaginando você saindo de Chicago com bota, jaqueta, gorro e chegando na sua casa de regata e chinelo. Foi mais ou menos isso, não? Porque, pra quem não sabe, você mora em Jacksonville, né? Isso. E, cara, Chicago e Jacksonville é tipo, sei lá, é muita diferença climática, né? Conforme você vai descendo lá as montanhas, você vai arrancando o casaco, vai arrancando a calça. E chega já tá agradável. Então, foi bem gostoso. A gente não via a hora de chegar aqui pra curtir as férias aqui em casa. Cara, deixa eu te perguntar até, só pra saber, quanto tempo você ficou direto? Você não chegou em nenhum momento a voltar, né, pra Flórida? Você ficou, desde que você foi pro Bears lá pra começar os testes e tudo mais, isso foi quando? Em julho você ficou direto, né? Isso, até porque é por causa do Covid, né, a gente tinha um protocolo que a gente era testado pra Covid todo dia, do dia que eu cheguei lá, até o último dia que a gente acabou a temporada, a gente foi testado todo dia. E então, assim, durante a temporada tem as bye weeks, quando joga na quinta, normalmente tem o fim de semana de folga, e aí quando os jogadores voltam para casa, vão viajar, e nesse ano não teve nada disso. Todo dia, até nos dias de folga, você tinha que de manhã ser testado para Covid, então normalmente dava para dar uma escapadinha, mas pareceu que o ano foi uma temporada, foi o ano inteiro, assim, de tanto que a gente tinha que assim, fazer e se concentrar e seguir o protocolo para tudo ser certinho. Carão, a gente vai, enfim, você vai contar pra gente um pouco mais como é que foi nos backstages aqui da coisa, como é que foi esse ano de 2020, mas se a gente pudesse falar aqui, numa palavra, o que foi 2020 pra você? O que foi esse ano? Eu não sei, você me diz, uma palavra, o que foi esse ano? Foi, acho que, não sei, uma bênção, assim, acho que aonde eu tô hoje, a situação que eu tô hoje, assim, saindo dessa temporada, foi uma luz no fim do túnel, assim, de uma escuridão que para mim foi o final de 2019 e com o Covid começando em 2020, a NFL baniu os testes, né, que normalmente as equipes fazem para contratar free agents. Então foi assim uma escuridão pra gente que estava do lado de fora dos times, para saber quando que a gente ia ter a chance de voltar, de tentar mostrar o que a gente ainda, no meu caso, que eu ainda acreditava que eu estava chutando bem, e não veio essa oportunidade, só veio no fim de julho, no fim de julho, quando a NFL finalmente abriu os testes e eu fui para San Diego, na Califórnia, fazer
uma peneira lá com um bando de kickers free agents e acredito que eu me destaquei como o melhor lá, tinha um olheiro de várias equipes, e o Bears, alguns dias depois, ligou falando que a gente vai te contratar, a gente precisa de um kicker, que a gente teve uma lesão com o kicker titular, então fui pra lá. Então, assim, foi meses de assim, só me segurando no que eu acreditava, que eu ainda era capaz de estar na NFL, não perdi a confiança em mim mesmo, sei que nenhum kicker é imune a um dia ruim, e acreditava que foi aquilo que foi só um dia ruim que eu tive no Tennessee, e pedia para essa oportunidade. Então, assim, de tudo que aconteceu nesse ano entrei no time, ganhei a vaga, ganhei a titularidade, e na semana 5, que foi a semana 5 de 2019 que eu tive aquele jogo ruim pelo Tennessee, eu tive a oportunidade de dar um chute da vitória, então assim, contra o Tampa Bay, então assim, acho que tudo isso mostrou, acho que o caminho que Deus tinha para mim para seguir foi passando dessa escuridão toda para me exaltar, assim, e glorificar, acho que o nome dele, assim, e o que eu sou como um kicker, como uma pessoa de dar essa volta por cima, que eu acreditava, assim, que se não tinha ninguém que acreditava, eu nunca perdi essa acho que luz ali que eu gostaria de ter a oportunidade de achar. Então, assim, acho que a temporada toda foi essa luz que eu fui achando o caminho e consegui dar essa volta por cima de chegar onde eu tô aqui, que acho que uma oportunidade de voltar para a NFL da forma que eu era no começo da minha carreira. Cara, é muito legal você estar falando isso, e obviamente quando a gente está falando de ser um ano abençoado, né, obviamente a gente sabe que 2020 foi um ano muito complicado globalmente falando, mas para quem está ouvindo, a gente está vendo, a gente está falando da sua volta por cima, né, tem aquele filme do até me lembrei disso um pouco, né, tem aquele filme do Tom Cruise, que é Jerry Maguire, A Grande Virada. É até nome de filme, é Cairo Santos, A Grande Virada, porque 2020 realmente foi esse ano para você. Obviamente você vai me contar depois que tem mais coisa legal que aconteceu esse ano. É um ano que você se tornou pai, né? Então é muita coisa especial acontecendo para você. Eu queria te fazer uma pergunta até em relação à temporada de 2019, né? Porque agora quando passa, né? Quando você vê que você conseguiu sair daquela zona de incerteza e obviamente acreditando no seu potencial, como é que você olha para trás e avalia aquele jogo? Até para a galera poder entender, porque o kicker na NFL, ele... assim, eu tenho uma sensação, Carão, que o kicker ele tem que ter a perna boa pra caramba, né? Tem que ter todo o preparo, mas tem que ter uma cabeça muito tranquila para lidar com pressão, porque você tá lá, você tem que entrar, dar um chute, esse chute às vezes pode ser o chute da vitória, o chute do título, sei lá enfim, é o chute que às vezes leva o jogo para prorrogação. E na sua carreira você sempre foi muito, muito bom, né? Os seus números, eles não mentem, né? Você tem os seus números aí do seu lado que estão te acompanhando. Como é que você olha para esse jogo? Foi um aprendizado, né? Foi tipo uma situação que talvez tinha que acontecer para você, de repente, chegar agora onde você chegou e estar numa situação melhor, de repente? Como é que você avalia aquele jogo do Chiefs? Isso, acho que a maior palavra... Perdão, do Chiefs não, do Titans. Do Titans. Acho que a maior palavra foi isso, um aprendizado e na minha... Assim, depois que aconteceu, eu sabia que era um dia completamente fora, assim, do que eu vinha colocando em treino, em jogos, então, pra mim, eu não pensei assim, nossa, eu sou horrível. Eu, tipo, cara, foi um dia ruim, eu não vi um dia, eu não me vi errando chute consecutivos há anos, não errava um chute abaixo de 40 jardas, incluindo extra point, há 2 anos. Então, para mim foi assim, cara, a hora chegou de ter um jogo como esse, aprender, e foi um jogo que me ensinou muito, assim, na minha técnica, que os ajustes que eu fiz depois daquilo, as coisas que eu aprendi através do estudo e comparando com temporadas
passados, assim, eu fui fazendo ajustes e me colocando o meu corpo, a minha mente na posição de que quando a oportunidade vier, eu vou mostrar que aquilo foi uma coisa que aconteceu, que foi aquele 1% do que eu sou. Então, foi, assim, às vezes, coisas que acontecem assim, eu até tenho um exemplo, que te humilham de uma forma, assim, de que, não, eu nunca posso estar satisfeito de que eu não vou errar, porque eu tô indo bem, eu me aperfeiçoei, não tem como melhorar, assim. Acho que eu gosto de ter esses dias ruins porque me coloca lá embaixo de uma forma que eu quero escalar de novo, mas escalar 5, 10 degraus acima de onde eu estava. Meio que assim, cada vez que você passa pelas situações, você cria um escudo e você fortalece cada vez mais. Então, teve acho que o terceiro pro último jogo foi contra o Minnesota Vikings. A gente estava jogando lá no estádio deles, que é um estádio coberto, sem vento nenhum, estádio lindo, assim, perfeito, né? Você até dorme melhor a noite já sabendo que não preciso me estressar por nada. E eu já tinha uma sequência de 20 acertos entrando naquele jogo, então assim, já estava me sentindo bem com a minha técnica e tudo. O meu aquecimento no estádio coberto foi horrível. Foi assim, acho que eu estava tão acostumado a chutar nos ventos de Chicago, tipo, tendo que mirar lá no poste direito para o vento trazer ela pro meio, que a bola ia para lá, para cá, tipo, errava assim por um pouquinho, mas não acertava o meio. Aí eu parei, fui no vestiário, meio que assisti um pouquinho de filme, assim, e aí eu, tá bom, vou voltar, vou aquecer de novo, começar do zero. Aí, bum, não errei nenhum chute depois, antes do jogo, assim, no aquecimento. E tive meu melhor jogo do ano, acredito que foi esse. Eu acertei 4 de 4, acertei 3 acima de 40, 2 assim no finalzinho do jogo para manter a nossa vantagem, para não deixar o Vikings chegar. E quando precisava mais, porque a gente estava querendo fazer aquela empurrada para chegar nos playoffs. Então, assim, para mim, tipo, não podia estar mais confiante entrando naquele jogo com a sequência de 20 chutes acertados, já quase quebrando recordes, assim, e no estádio sem nenhum elemento contra você. Foi quando veio um acontecimento assim que, bum, me humilhou, me diminuiu e me fez focar cada vez mais, que assim, cara, não, eu preciso entrar nesse jogo muito mais focado do que eu achei que eu tava. E, bum, não errei um chute, depois daquele aquecimento ruim, o dia inteiro, no jogo inteiro, não errei mais um chute. Então, são essas oportunidades assim que você acho que precisa passar, todo mundo precisa passar de um momento difícil para saber o quão satisfatório é um momento bom, assim, gratificante. Né? Eu até tava brincando com os amigos, eu falei, olha, eu não sei como é que o cara vai acabar essa temporada, se ele vai estar cansado, com dor na perna, mas com certeza ele vai estar com o ombro cansado, porque o que o Cairo Santos carregou nas costas do Mitch Trubisky, olha, eu vou te falar, olha, não, brincadeiras à parte, você foi muito importante nesses jogos, Cairão, realmente você quebrou a sequência de chutes, né, os seus chutes durante os jogos foram vitais para poder manter e dar alguma chance. Daí eu queria que você pudesse falar até esse negócio do estádio. É engraçado que você acho que comentou uma vez comigo que um dos estádios mais difíceis de chutar é o Soldier Field do Chicago Bears, né? Porque é grama natural, é vento pra caramba, é frio. Essa combinação de grama natural, vento e frio fica um lugar mais difícil. E no final das contas, você já tinha jogado lá, obviamente, mas agora com essa oportunidade de fazer os 8 jogos da temporada também foi mais interessante, né? Foi, assim, e eu continuo, assim, se me perguntarem qual o melhor estádio para chutar, vou falar algum que é coberta, né? O do Arizona, né? O Detroit é ótimo, Atlanta, Saints, todos esses são cobertos, são uma maravilha de chutar. E qual que é o pior? É o nosso. Jogar em casa é o pior, assim, é a situação mais difícil que a gente passa durante a temporada, mas o que ajuda a gente. O nosso CT lá em Chicago é 1 hora para norte do centro, onde fica o Soldier Field. E quando a gente joga em casa, joga no domingo,
Na sexta-feira a gente desce, a gente pega uma van que o time providencia lá, e vai eu, o holder, o snapper, o técnico de special teams, e um gandula lá do nosso time para o Soldier, 1 hora. Isso durante o treino. Então a gente na sexta a gente não treina com o time inteiro enquanto eles estão treinando no nosso CT, só vai a gente lá pro Soldier e a gente fica lá 2 horas chutando bola. Eu e o Panther, ele também chuta nessa hora, para ter mais uma oportunidade de estudar Soldier, de acostumar com o Soldier, e tipo, cada vez mais que a gente tá naquele estádio, assim, é mais capítulos que você ganha nessa enciclopédia de como ter sucesso no Soldier Field. Então, isso me deu confiança, me deu, assim, acho que me acostumar a estar num ambiente tão difícil de chutar, você acho que eleva o seu nível técnico, nível, acho que psicológico, de uma forma que quando você chega no domingo, você entra com muito mais confiança que você consegue suceder, porque você passou por isso durante a semana, de 48 horas antes do jogo, eu tava aqui chutando, dá até para ver minhas pisadas no campo lá, então isso ajudou bastante, acho que no sucesso, assim, que acho que kickers que vêm chutar no estádio não tem obviamente esse conhecimento que eu adquiro durante a semana, e muitos deles acho que sofrem no estádio porque é um estádio muito difícil. Você tá com um boné de golfe, né, Carão? No final das contas, o kicker é quase um golfista ali também, né? Porque você tem que entender, obviamente no estádio fechado, menos preocupações externas, né? Mas quando você vai para um estádio aberto, você tem que estar com toda uma análise, né? A gente falou disso uma vez, né? Do vento, da grama, de como é que vai ser a pisada, talvez o processo talvez muda um pouco, né? A mecânica você tem que adaptar, né? Não deixa de ser um golfista ali para poder analisar todas as coisas, né? E o Soldier Field é um lugar complicado. Sim, eu brinco que os meus melhores anos chutando, melhores temporadas vieram, assim, quando eu jogava bastante golfe nas férias, né? Porque, assim, tanta análise, acho que você precisa ter uma habilidade, assim, no golfe eu não sou muito bom em golfe, então eu tenho muito mais tacadas ruins do que eu tenho chutes ruins chutando a bola. Então, e você na próxima tacada você tem que recuperar de uma forma para te colocar uma situação melhor. Então, assim, o golfe te ensina a apagar os momentos ruins, as tacadas ruins, e você precisa focar logo ali no próximo chute, no próximo atacado, no próximo chute, a ser perfeito para te colocar numa posição de fazer o par, fazer... Então, quando eu descobri o golfe na faculdade, na Tulane, foi o semestre anterior do meu ano que eu ganhei o Lou Groza, que eu fui perfeito. E esse ano, depois de não estar num time até agosto, e eu continuo fazendo meus treinos, mas, pô, o que eu vou fazer o resto do dia? O resto do dia que eu não chuto a bola? Vou jogar golfe, então joguei, foi o ano que eu mais joguei golfe, e foi, assim, acho que eu joguei torneio de golfe o ano inteiro, assim, então você compete com alguém, assim, então tudo isso manteve aquela minha competitividade, assim, espírito de vencer, que quando eu tive a oportunidade de chutar e ganhar uma vaga de novo na NFL, assim, acho que é um ambiente que eu já estava acostumado a ter por causa do golfe. Então, tô animado para continuar esse treino. Acho que a minha esposa não tá tão animada que nem eu tô, mas ela entende que... E agora você vai ensinar mais alguém. Já tem um pupilo aí para você ensinar a jogar golfe, né? Não, já vão instalar o Daniel já... o carrinho de bebê dele no carrinho de golfe lá, a gente vai junto. Categoria. Ele já visualizando, assim, como é que vai ser. Aliás, já vou abrir aqui pra galera que joga aqui no Brasil, eu já vou fazer um grupo de golfe aqui pros kickers. Vamos jogar golfe. Vocês estão ouvindo a dica do Cairão, bora jogar golfe. Cairão, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta que eu acho que é bem interessante, porque assim, aliás, fazendo um adendo aqui fazer uma pausa aqui. Você estava me contando um pouco daquelas coisas de errar e acertar, me veio na cabeça aquelas frases do Michael Jordan, né?
que ele falou, você já deve ter visto essas frases, né, que ele fala que, pô, errei pra caramba, tive a bola da vitória tantas vezes, errei tantos arremessos e tudo mais, mas por causa disso eu cheguei onde eu cheguei, né? Era mais ou menos isso que eu tava pensando em relação a essa sua trajetória, né? Para você chegar onde você chegou também, você tem que passar por um monte de coisa, tem os altos e baixos, mas você não pode esquecer do seu potencial, não pode esquecer de quem é você, né? E acreditar em você, você manteve isso. Então, realmente, eu fico muito feliz por todo esse processo de resiliência que você mostrou. Mostrou para todo mundo, né? Porque, querendo ou não, eu desconheço algum outro kicker da NFL que teve a temporada anterior como você teve e teve uma temporada do jeito que você teve, né? Uhum. Realmente foi uma volta, né, por cima muito legal. E eu queria te fazer uma pergunta, porque aqui no Brasil a gente obviamente acaba acompanhando o que sai da NFL, e o Chicago Bears começou a temporada, logo começou, eu falei, esse time vai pro Super Bowl. O Cairo vai pro Super Bowl, porque o time tava 5-1, tava voando e tudo mais, daí de repente veio as 6 derrotas seguidas. Saiu uma notícia, né, bombou aqui no Brasil, que o Nick Foles teria dado uma declaração e tudo mais do Matt Nagy. Esse não é o ponto aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que eu ouvi o tempo todo do Matt Nagy e do Chicago Bears eram coisas positivas em relação a você. Como que foi essas duas coisas, né? Esse processo do time, como é que foi para você? Em termos de companheiro de time, de estar vivendo aquela situação de que o time começou bem pra caramba, depois teve um momento difícil na temporada e teve a volta por cima. Esse jogo contra o Minnesota Vikings que você falou, era um jogo que se o Minnesota Vikings ganhasse, podia dar chance para eles irem para os playoffs, né? Uhum. E como que foi essa relação com o Matt Nagy, que você já teve um relacionamento com ele no Chiefs, e desde o primeiro momento, pelo menos o que pra gente aqui do Brasil, que deu para acompanhar, é que ele sempre confiou em você e deu a oportunidade que você pudesse fazer aquilo que você mais faz de melhor, que é o seu chute, te dá confiança para isso. Como é que foi essas duas situações? Exatamente o que você falou, eu já tinha esse relacionamento com o Matt Nagy, e eu acho que até a gente brincava assim, o punter e o snapper, que quem eu mais sou amigo, mais convivia lá no Chicago Bears, eles viam, assim, acho que a forma que eu brincava ou cumprimentava o Matt Nagy, porque ele era um coordenador ofensivo lá no Chiefs, assim, não o chefão, o head coach que você tem um pouco, assim, de medo de conversar, né, de trocar muita ideia. O Matt Nagy, até no Kansas, eu dividi um apartamento com o Aaron Murray, que era o quarterback, um dos quarterbacks reservas do Chiefs, então eu convivia, eu ia jantar com ele, jantava com o Matt Nagy, então tinha um relacionamento assim, um pouco mais próximo do que os outros jogadores do Bears tinham, assim, porque tinha aquela hierarquia, né, de head coach, jogador, assim. Você já tinha vivido uma coisa com ele, né, em outro momento. Exato, então assim, eu tinha um pouco mais de química com ele e ele me passava essa confiança, assim, de que ele falava. Eu lia pedaços de matérias assim que ele falava que ele nunca preocupava quando ia me colocar para chutar lá no Kansas, então é dessa forma que ele se sentia, então isso te dá um conforto e uma confiança enorme, ainda mais quando você é tão novo no time, e você precisa acertar chutes para trazer esse conforto pro técnico, então ele já sabendo disso, já me colocou desde o começo de uma maneira assim bem legal para começar o ano bem, e manteve, assim, acho que pelo que a montanha-russa que foi essa temporada, de começar tão bem, ter dificuldade com os quarterbacks, e assim, acho que todo mundo sente isso, porque o ataque inteiro que sofreu com essa troca ou com essa falta de produção, e a defesa sofria porque estava no campo muito mais tempo, e cansa, que a defesa cansa no fim, uma hora, então a defesa começou a perder um pouco de produção e capacidade de se manter a gente nos jogos, e também a gente teve uma sequência difícil, assim, você vê os adversários que a gente jogou no começo, jogou no meio da temporada, que é aquela que a gente perdeu 6 seguidas e jogou no fim, realmente o meio foi um momento difícil que a gente
não conseguiu produzir pela mudança de quarterback também, da forma que a gente começou e terminou a temporada. Então, acho que isso a gente entendia que foi um momento mais difícil. Mas assim, em termos de... o kicker, a gente tá tão, acho que talvez, isolado de como afetar um jogo, assim, a gente... Sim, tem momentos que a gente consegue dar um chute na vitória, ou quando é meio que um troca-troca, assim, que é um jogo de field goal, você tem um pouco mais de responsabilidade na partida, mas em vários momentos, assim, quando a gente não tá convertendo o first downs, não tá chegando no outro lado do campo, é só punch, e a defesa segurando a gente nos jogos, mas o ataque não tá pontuando. Você tem que ficar como kicker, você tem que ficar preocupado ali só no seu trabalho e não, assim, acho que, tipo, sentindo a falta de produção no ataque não pode deixar a gente, assim, até de uma forma, assim, eu sei que quando o ataque não tá pontuando muito, cada vez que eu tenho um chute, significa mais, porque a gente não chega ali tantas vezes. Mas eu não deixo isso assim. Pra mim, meu psicológico é sempre eu quero acertar um de um. E eu só penso nisso. Então, acertando esse, pra mim, não importa se a gente tá ganhando de 10, perdendo de 30. Eu tenho que focar no próximo chute que eu tiver. Então, isso não me abala, assim. Acho que a dificuldade que a gente teve nos jogos para mim afetar meu trabalho, assim, mas o que abala é que a gente torce um pro outro, né? A gente, o Nick Foles é um dos caras mais legais que gente boas que eu já conheci na NFL, então, assim, eu torço pra ele, e o Mitch Trubisky, ele, assim, pelo tudo que ele passa, assim, sendo comparado com os quarterbacks que foram escolhidos, que ele foi escolhido na frente, ele mantém a cabeça no chão e trabalha não para provar as pessoas que duvidavam dele, para ele mostrar o potencial que ele tem. E isso acho que eu admirava muito. Muitos jogadores do Bears admiram acho que esse foco que ele tem de que ele não tá interessado no que as pessoas estão comparando, ele tá interessado no como ele pode ser o melhor quarterback pro Chicago Bears. Então a gente torcia um pro outro, assim, todo o time inteiro torce para cada um ter sucesso, para os técnicos ter sucesso. E quando não tem, acho que de uma forma ou outra, sim, afeta a semana, é mais difícil, assim, você tem que achar um jeito de se olhar no espelho e como eu posso melhorar, como cada um dos técnicos pode melhorar. Então, se torna, assim, eu acho que um ano um pouco mais estressante de uma forma, porque você não se diverte tanto, você não tá ganhando jogos toda semana de 20, de uma margem enorme, então não te dá aquele conforto de comemorar, porque era uma construção todo dia. Eu tinha que colocar um prêmio na parede todo dia para montar uma equipe para chegar nos playoffs, e foi o que a gente acabou conseguindo. Então, assim, você tem que se equilibrar bastante psicologicamente para não entrar nas montanhas russas de emoções que é uma temporada longa de 16 jogos. É legal você estar falando isso porque essas coisas acontecem, né? Enfim, você que está dentro do jogo sabe muito melhor do que eu, mas a gente acompanha times que começam bem, tem os altos e baixos, o próprio Steelers, né? Começou bem, depois teve seus altos e baixos, mas se tem alguém que deu sustentação para esse time do Bears, no final das contas, foi você, né? Talvez o cara que o time talvez menos poderia esperar, porque não sabia, você estava vindo de uma temporada que não foi a tua melhor, e no final das contas, você foi o cara que, em todos os jogos, eu não sei aqui, Carão, mas acho que só teve um jogo, talvez, que você não tenha chutado, que talvez o time não conseguiu ficar numa situação boa, mas acho que praticamente todos você pontuou, pode ser ou não? Acho que praticamente foram os 16, né? Eu acho que sim, Acho que sim, todos os jogos você pontuou. Eu tive um field goal, né? Até pra galera entender, né, como é que é a dinâmica, galera que às vezes
não sabe como é que funciona as coisas do futebol americano, mas se o ataque não coloca o Cairo numa posição acessível para um chute, você não entra no campo, né? Tem isso também, né? Então, às vezes o time não consegue fazer o touchdown, mas pelo menos te coloca o time numa posição de field goal, e aí é onde entra o Cairão, e é importante pra caramba, porque você garante ali os pontos necessários para deixar o time ou na briga, ou na cola, ou na frente, ou às vezes até com a vitória, né, Cairão? Então eu fiquei muito feliz com isso. Quero te fazer uma pergunta, eu não sei se foi esse, aí você que me diz, mas aquele jogo contra o Tampa Bay, você comentou logo no início, para mim foi um momento especialíssimo nessa temporada, porque mais do que ninguém você merecia ter aquele momento de fazer um chute na vitória, num prime time, contra um Tom Brady, que também é um cara, é contra um grande time, né? Tá aí agora fazendo uma briga de conferência. Qual foi aquele jogo que você percebeu que falou, caramba, eu saí daquela zona de desconforto, realmente eu sou uma realidade agora, não tem mais essa coisa de tipo, será que eu vou jogar o próximo jogo? Não, eu tô aqui no Bears, sou eu o cara, eu sou o kicker. Qual foi o jogo que você realmente percebeu que mudou o paradigma pra você, assim? Acho que foi esse mesmo. Assim, acho que... Quinta rodada? Foi a quinta rodada. Exatamente. O prime time contra um jogador que eu admiro muito, assim, vejo como, assim, jogando contra como se eu fosse um atleta de futebol, assim, bem sucedido, mas você joga contra o Cristiano Ronaldo, o Messi, se eu pudesse, eu ia pedir uma camiseta, assim, alguma coisa assim, né, tipo, cara, tem que ter algum momento, assim, marcante jogando, tá no mesmo campo com esse cara, então, sempre é especial era especial pra mim quando jogava contra o Peyton Manning, agora dando o Tom Brady, jogava... Desculpa, conta depois a história do Peyton Manning te cumprimentando, conta depois. Então, para mim era um grande jogo, assim, e ter essa oportunidade de vencer ele, não só ele, mas o Buccaneers, que era um time que me cortou depois de, Exato. A meu ver, assim, ter tido um training camp, assim, ter ganhado a competição em termos de acertos, mas eles optaram por kicker. Você foi melhor que o Matt Gay. Você foi melhor. Era o Matt Gay, né? Assim, os números foram melhores. A perna dele realmente é uma das mais fortes, assim, é um cara que tem muito talento, teve um ano muito bom pelo Rams esse ano, então mostra que ele é um cara que merece estar onde ele está, e a gente troca mensagem, assim, a gente manteve um bom contato, um cara muito gente boa, mas foi um time que desacreditou em mim, então sempre dá um gostinho de fazer a lei do ex vingar, né? Então tendo toda essa oportunidade, tudo que eu descrevi aqui de ir lá e me colocar nessa posição de dar um chute para vitória e de colocar meu pé assim, de fechar esse livro de que eu não sou um kicker de NFL. Então assim, eu tô de volta e tô aqui para, assim, eu acredito que os 2 anos que eu tive depois de ser cortado pelo Chiefs, assim, foram difíceis pelas lesões, pelas trocas de time, mas assim, de que, eu tô de volta, assim, continuando o capítulo que eu tinha lá no Chiefs em termos de números, assim, de produção. Então, foi o jogo que me deu muita satisfação, assim, de que eu dei a volta por cima, né? Você deu, Carão, você deu. Foi a tua melhor temporada, né? Foi melhor até que do Chiefs, né? Acho que... Uhum. E olhando até pelo que a gente falou, né? Aqueles anos do Chiefs, eu acho que... Eu não lembro agora, mas esse início de temporada do Bears, depois das derrotas, depois chegar na pós-temporada, acho que no Chiefs foi um pouco mais equilibrado, eu acho, né? O caminho do Chiefs naquela época, né? Então, também mostra a importância que você teve para esse Chicago Bears, né? Uhum. Que também tá numa fase de descobertas ali, com o quarterback e tudo mais. Até pra gente poder fechar um pouco mais aqui o nosso papo, você sabe que por mim eu falaria, sei lá, umas 30 horas com você, porque é muito legal você poder contar um pouco dessas coisas pra gente.
como é que fica a tua expectativa para o ano de 2021, em termos gerais, né? Eu olho para trás agora e vejo todas aquelas situações que você passou, que às vezes são coisas que não tão fora do seu controle, né? A partir do momento que você tem uma lesão, não é uma coisa que você quer, né? Tipo, pô, eu quero ter uma lesão, não. Você teve uma lesão, não tem muito o que fazer, você tem que se recuperar e tal. Como é que você avalia em relação a isso? De, tipo, poxa, olhar para trás agora e falar, nossa, passei por tudo aquilo. Será que acho que eu não consigo. Agora eu fico com essa coisa na cabeça, né? O Chicago Bears acho que é o melhor time possível para você poder ter jogado pelo relacionamento que você tem com o Matt Nagy, né? Justamente de um time que confia em você, um head coach, né? Não é só o técnico de special teams, não, é o head coach do time que confia em você. Então, qual que é a sua expectativa para 2021? Você que está ainda como jogador do Chicago Bears, mas com certeza eu sinto que é uma possibilidade de um começo de temporada bem diferente do que foi do ano passado, porque você se provou realmente como não só um kicker sensacional, mas como um dos melhores esse ano, né? Você teve números impressionantes. Como que fica essa expectativa para a próxima temporada, que se tudo der certo a gente vai ter talvez pré-temporada em agosto, training camps e tudo mais com mais tranquilidade. Qual que é a sua expectativa para essa próxima temporada, Carão? Bonini, antes de responder aqui, deixa eu só checar a bateria aqui. Fica tranquilo. Tá. E terminando essa temporada, meu primeiro foco, assim, acho que o plano A é me manter o kicker do Chicago Bears, assim, eu acho que continuando um pedaço interessante que você falou, assim, de se fosse e é algo que eu acreditava, para mostrar que eu consigo dar a volta por cima, por que não no lugar mais difícil de chutar? Por que não na franquia, assim, que nenhum kicker quer jogar e eu... É verdade isso? Nenhum kicker quer jogar? Cara, se eu colocar, acho que, assim, quase lugar que ninguém quer jogar e morar, acho que Chicago tá nos top 5 aí. Mas, assim, ter a oportunidade de jogar na NFL já é algo, assim, que você nunca posso desmerecer, assim, né? A gente brinca porque é um lugar difícil, mas eu vi, assim, uma oportunidade de, cara, é tão difícil jogar aqui, mas tendo um lugar que vai me desafiar todo dia a ser o meu melhor e tá o meu melhor cada dia, é em Chicago. Então, quando eu ia jogar em outros estádios, qualquer ventinho que eu sentia, assim, cara, eu dava risada. Tipo, cara, isso não é nada. Antes eu brincava, assim, eu pensava, tem um ventinho para a esquerda, vou ter que mirar um pouquinho mais para lá. Precisa ter um vento muito forte para eu achar que eu tenho que mirar fora do centro. Então, assim, quando eu jogo em outros estádios que o vento não chega a ser de uma forma que eu acho difícil, eu só miro no meio, chuto no meio e a bola vai lá. Então, assim, antes eu achava que eu tinha que estar de uma outra forma. Hoje eu já chuto com uma certeza que a bola não vai uma confiança maior, então, né? Confiança maior, um conhecimento maior também. Então, eu vejo, assim, que o que Chicago foi de desafio para mim também foi o que acho que me capacitou a ter o melhor ano da minha carreira, ter quebrado recordes centenários da franquia, de melhor porcentagem em uma temporada de um kicker. Nenhum kicker conseguiu chutar na casa dos 90% na história do Chicago e quebrar um recorde de sequência, assim, então, que é muito difícil de jogar no estádio, ter 8 jogos no estádio como aquele. Então, por que não fazer tudo isso de uma forma que vai me colocar de volta? Então, isso, de uma forma, eu tenho muito a agradecer a Chicago e esse ano que eu tive lá, de me colocar na posição que eu tô hoje, como um kicker, assim, sentindo toda, acho que, a confiança e a alegria do mundo de ter voltado de ser o cara que eu fui em Kansas City, de ter uma carreira que tinha um potencial de se manter na NFL, mas de uma forma, acho que ainda mais elevada, porque tudo que eu passei, pelos momentos difíceis, pelos momentos bons e desafiantes, de agora ser um pai e colocar
tudo que eu achava que era importante na minha vida, agora não é mais, porque tem um filho para me dar alegrias que vai durar a vida inteira. Então, acho que tudo isso eu tenho muito a agradecer a Chicago e gostaria de ficar no time como um lugar assim que eu me vejo jogando até decidir quando chegar ao fim. Eu acho que se for para terminar lá, eu só tenho que agradecer, porque foi um aprendizado que mudou, acho que em várias partes da minha vida, né? Não só como jogador, mas também como um caráter. Então, vamos ver o que vai acontecer em 2021. Como você falou, eu ainda sou parte do time até dia 17 de março e os ouvidos estão abertos aí para escutar qualquer proposta vindo de Chicago. Então, vamos ver como é que essas próximas semanas ou meses aí vão se desenrolar, mas quase falei inglês agora, mas eu falei just, mas só muito alegre na posição que eu tô e tudo que eu consegui passar e conquistar. Vou ser sincero, você foi o melhor jogador de Chicago, então eu acho que Chicago, Matt Nagy, se você estiver vendo esse podcast, please, Matt Nagy, be smart. Carão, eu não posso não fechar esse nosso papo com uma pergunta, talvez a mais, a gente falou tanta coisa legal, mas a mais importante eu vou deixar para o final. Como que é ser pai? Como que foi essa vinda do Daniel na sua vida? Você acha que deixou já uma ideia aqui agora do que você acabou de dizer, né? Tipo, como que foi para você, como Cairo pessoa e como Cairo jogador, né? O que muda, né, para você? E ao mesmo tempo, caramba, né? Um ano de volta por cima, que por acaso foi o teu melhor ano e que por acaso é o ano que você se tornou pai. Tipo, como é que é tudo isso, assim? Tipo, como é que processar tudo isso? O que o Daniel representa agora para você? Para você e pra Inara, né? Também parabéns para os papais aí. Beijo pra Inara. Assim, eu acho que eu ainda tenho muito a aprender, assim, em termos de ser um pai e assim, assim, no que eu quero ensinar para ele e assim, eu percebo os momentos que ele me olha, é tão novinho ainda, assim, não entende muito, mas acho que entende mais do que a gente pensa que entende. Então, assim, eu quero passar para ele a melhor versão do que eu aprendi nessa vida, e assim, acho que cada dia eu aprendo algo assim que ele precisa mais de mim e eu preciso ser mais de mim para dar para ele, assim. Então, e cada vez mais, assim, cada ano, cada mês, eu acho que eu preciso ser uma versão cada vez melhor, porque vão ser novos obstáculos e me dá assim, tendo um filho no momento que a gente soube, acho que em fevereiro, até mesmo antes de Covid e tal, e sabendo que ia ser um pai, acho que te coloca assim, se futebol nunca mais acontecer, não é o que eu mais quero na vida. Eu quero ser o melhor pai para essa criança, né, para esse filho. Então, um dia o futebol vai acabar, mas os aprendizados que eu tô tendo com ele, os ensinamentos que eu vou ter que dar para ele, são que vai durar para a vida inteira, e todos os nossos momentos juntos vai durar. Então, assim, não é mais o futebol, não é mais o importante. É obviamente algo que eu quero muito, quero continuar jogando até o máximo que o meu corpo conseguir, minha mente conseguir, mas o dia que acabar, eu acho que vai começar uma felicidade que nada que o futebol pode me dar vai superar isso. Então, é uma alegria muito grande, assim, e dá muito medo, deu muito medo, ainda mais passando num ano com o Covid, né, e uma gravidez. Então a gente teve que se proteger muito, mudando de médico de Jacksonville para Chicago. Então, e de clima, né? Exatamente. Então acho que assim, tudo deu muito certo, graças a Deus deu muito certo, pensando em tudo que poderia dar errado, né, nesse ano, e prontos para os mais desafios aí que o Danielzinho tá esperando para me dar. Eu vi que a batatinha da perna dele já é fortinha, não sei se eu tô achando, mas eu tô sentindo que já tem
tem ali já já tô vendo que tem um jeitinho de kicker ali do menino, viu? Gigante. A coxa já, ó, já vai ser um Roberto Carlos da vida aí. Eu não sei se é canhoto ou destro, vamos ver. Mas... Anda e desce, por que não? Por que não? Primeiro kicker é chutar os dois. Chutar extra point com a esquerda. Meu Deus do céu. Carão, agora você vai inaugurar um bloco aqui, tá? Bom, deixa eu fazer um fechamento aqui só. Obviamente, aproveitar que vai ser editado isso aqui, eu vou cortar essa parte. Mas, Carão, eu queria te agradecer pelo nosso papo super legal. Você é um cara que eu fico muito feliz sempre de poder falar com você e fico contente por poder ter conhecido você num âmbito mais pessoal e por isso que eu fico muito feliz com essa temporada que você teve, porque eu sei o quão simbólico e significativo foi. Você é um cara que nunca fugiu da raia, tá sempre treinando ali, sempre se dedicando. Você sempre mereceu poder ter esse momento na NFL, porque você é bom, você tem talento pra caramba, e você deu pra todos nós aqui, mais do que as alegrias de ver você acertar o chute, porque realmente pra gente é legal demais ver você em campo e acertando o chute, você deu uma lição de vida, né, de que é possível a gente sair das zonas mais complicadas. A gente sabe o quão complicado é o futebol americano, né, é um negócio que quando você pisca o olho, de repente já coloca um outro cara, já tem um outro ali, às vezes você se machuca, ele já coloca uma outra pessoa e você deu a volta por cima. Então, eu acho que eu falo isso por todo mundo aqui que gosta de futebol americano, você deu uma lição de vida, e acho que isso pra gente, acho que foi o mais legal dessa temporada, né, poder ver você conseguir atingir tudo isso. Então eu fico muito feliz, te agradeço, me inspiro muito nessa sua força que você teve, estou muito feliz pela sua nova fase agora como pai, e você vai estrear agora as perguntas difíceis do Boris. Olha essa perguntinhas papum aqui, eu quero ver com que você vai sair delas, tá bom? Pode ser? Eita, tem que ter cuidado aí, que às vezes... Cuidadíssimo, não, são perguntas legais. Eu sei que você gosta de futebol, e agora eu quero ver se você vai sair dessa. Como é que você vai sair dessa sinuca? Didier Drogba ou Frank Lampard? Quem que você prefere? Essa é fácil. Frank Lampard foi, apesar de ser brasileiro e ter vários jogadores de futebol que eu vi como ídolo, mas assim, eu sendo meio de campo uma parte da minha carreira jogando futebol, Frank Lampard foi um maestro. Carão, FIFA ou Madden? Hora vaga ali, deu aquele momentinho de tranquilidade, Daniel não tá chorando, já foi dormir, qual que você vai jogar? Fifinha modo carreira, porque dá menos estresse que jogar online. Você tem Frank Lampard no seu Ultimate Team, não? Tem, eu sempre compro ele, apesar dele não ser os mais rápido assim, mas eu junto dinheiro só pra ter ele ali, tenho ele como jogador e técnico. Louco. Eu falo que o cara gosta do cara. Carão, essa aqui é boa, hein? Essa, 100% de aproveitamento num jogo ou quebrar o recorde de distância de um field goal da NFL? 100%. É melhor, né? É melhor. É melhor, deixa tranquilo o técnico, né? Tá longe, assim, não é tão legal como você acertar tudo. Carão, jogar golfe com Peyton Manning ou com Tom Brady? Essa é boa, hein? Acho que o Tom Brady, porque rolou uma partida, não sei se vocês assistindo por aí, o Tiger Woods, acho que o Phil Mickelson o Phil Mickelson, o Tom Brady e o Peyton Manning. O Peyton é bem melhor do que o Tom Brady, então jogando contra o Tom Brady aí, acho que mais uma oportunidade de ganhar dele. Ai, garoto, gostei dessa. Carão, Blink-182 ou Green Day? Blinkzão, nome do meu cachorro também, Blink-182, minha banda favorita, mas Green Day é bom também, mas Blinkzão. E a última, né, Carão? Você foi no mercado e só pode comprar uma coisa. O que você vai comprar? Uma mistura que é o arroz e feijão. Tem aí? Tem no mercado? Você fala assim, supermercado mesmo? Tem aí? Tem, o feijão é enlatado, não é a mesma coisa, mas tem um aqui bom que já é temperadinho, assim, bem mais fácil de fazer até. Aí, ó. Mas não dá pra comprar arroz sem feijão ou feijão sem arroz, né? Então, se tem uma coisa, é arroz e feijão. Aí, ó. Aí, Carão, dando as dicas pra gente. Carão, sensacional. Obrigado
boa sorte. Estamos na torcida sempre por você. E você sabe, né? Aonde você for, vai ter torcida. Não, isso também é algo que eu tenho que agradecer, né? Acho que lendo o apoio, assim, eu nem queria fazer campanha de Pro Bowl, essas coisas, até porque tinham muitos kickers que estavam tendo anos excelentes e mereciam mesmo. Mas eu vi a galera fazendo campanha de Pro Bowl, então, assim, então só agradecer quem acompanha o Bonicast aí, o pessoal que acompanha você, que me acompanha, que não passa despercebido o carinho que vocês têm comigo. Então, tamo junto aí, bora pra se Deus quiser, muitos mais anos de Brasil na NFL. Ah, garoto. Boa, Carão, aquele abraço. Valeu, brigadão, viu?